lugar, só obrigado novamente e o meu último obrigado. Se eu fosse a agradecer tudo aquilo que deveria, de facto, passaria este tempo final só a agradecer, porque foi muito bem recebido e, ainda por cima, uma palestra dividida em 3 partes, de facto é exigente. Acho que foi uma excelente divisão, mas a vossa insistência também ela é um encorajamento para mim, por isso quero agradecer. Só para dizer, para estragar o agradecimento que acabei de fazer, comprem os livros, até por uma razão que eu vos vou dar. Não é pela qualidade deles, isso de facto provavelmente não é para isso, mas esta edição está quase a chegar ao fim. E a que vai ficar a existir é a edição brasileira, que fica muito mais cara porque tem de vir do Brasil e é em português do Brasil, portanto é diferente da original. Mas, portanto, comprem agora porque a edição está a terminar e nós ainda, enquanto igreja, não sabemos se vamos fazer uma nova reimpressão. E fazer deste apelo também uma coisa para ponderarem. Sei que várias igrejas estão aqui representadas, mas eu acredito que uma das coisas que está relacionada com o assunto passado, que é importante na educação dos filhos e no próprio testemunho profético das nossas comunidades evangélicas para o contexto global além do evangélico, é nós continuarmos a acreditar na edição. Portanto, vale a pena as igrejas tirarem algum do seu orçamento, obviamente se for visão da igreja, para que não editar um livro sobre alguma coisa. Eu sou muito abençoado porque a Igreja da Lapa teve um pastor antes de mim que era um escritor também. Então, quando chegou outro pastor que quer continuar a escrever, já não era uma novidade para a igreja já tinha amor a publicar. E esse amor aos livros é uma coisa importante também. Portanto, podem ter jovens nas vossas igrejas que são pessoas que escrevem bem. Pensem assim em fazer uma coleção de textos. Pensem nisso, porque é uma boa maneira de celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. A luta estética de Lutero. Vou falar na questão da música, mas não só. Lutero lutou por uma beleza que, sendo mais absoluta, renova. E quando falo na questão da beleza, falo porque, num certo sentido, a música, como qualquer outra expressão artística, ela é geralmente despoletada pela beleza. Eu não sei se vocês já tiveram alguém que, ao saber que vocês eram evangélicos, vos tenha dito alguma coisa assim. Tu és evangélico? És daqueles... Nas vossas igrejas vocês cantam muito, não é? Passam muito tempo a cantar. Ou não sei se já levaram algum amigo à igreja que vos disse: gostei muito, mas canta-se muito, as pessoas cantam muito. Essa é uma das marcas que nos distingue como evangélicos. E aqui distingue mesmo que nós tenhamos maneiras diferentes de nos exprimir através da música. Mesmo que sejamos de igrejas dos irmãos, onde a música acontece de um modo calmo, ou batistas, também acontece de um modo mais ou menos calmo, ou pentecostais, onde acontece de um modo mais intenso, ou carismáticos, onde acontece muito intensamente. Independentemente do grau de intensidade, não há culto evangélico sem música. De facto, não há. E alguém pode ter isso como curiosidade, mas não é apenas uma curiosidade. A música e o facto de nós gastarmos tanto tempo a cantar é das coisas mais importantes acerca da nossa fé. Porquê? Porque o facto de nós sermos igrejas tão viradas para a música significa que houve uma mudança de paradigma. Não sei se vocês têm ideia como é que a música acontecia nas igrejas medievais. Quando vocês pensam em filmes da Idade Média, qual é o tipo de música que vocês pensam? Harpas, por exemplo. Gregoriano. Música gregoriana. E mais. Vamos pegar neste exemplo de música gregoriana. Geralmente, como é que vocês descreveriam formalmente, a nível de forma, como é que a música gregoriana é cantada? Porque, de facto, ela era um dos expoentes máximos também do próprio gótico, da Idade Média. Como é que a música gregoriana é cantada? Naturalmente. É cantada à capela, sim. E quais são as características de como ela é cantada? Naturalmente. Geralmente as pessoas não participam todas. Geralmente quem está a cantar são os monges ou o coral, não é? E formalmente, como é que ela acontece? Em termos técnicos, como é que ela acontece? Ela está lá em cima. Já repararam, por exemplo, para uma palavra que se está a dizer, para uma sílaba que se está a dizer de uma palavra, podem ser dadas várias notas ao mesmo tempo. Já pensaram nisso? Por isso é que temos aquela ideia dos monges. É uma coisa assim, que parece que de facto não pousa no chão,
porque a própria estética da igreja medieval era a ideia de que a fé é melhor entendida, quando ela é transmitida de um modo sofisticado. A fé é melhor entendida quando ela é transmitida de um modo misterioso. A fé é melhor entendida quando ela é transmitida de um modo que nos parece tão belo porque é algo inacessível. Concordam comigo que quando vocês ouvem o canto gregoriano, vocês, à partida, não se sentem capazes de o imitar, de o reproduzir? Ou se forem tentar, provavelmente não vai ser fácil. Concordam? Agora, reparem. Uma das coisas que nas igrejas reformadas mais aconteceu é que Lutero era um homem da música. É curioso, nos momentos mais difíceis da vida dele, ele nunca deixou de fazer músicas. Calcula-se que alguns dos anos mais agitados ele tenha feito mais do que 100 de cânticos e de hinos. Ele sempre foi um homem que fez música. E uma das coisas que se atribui à Reforma Protestante é que a Reforma Protestante vai simplificar formalmente a estrutura dos hinos. Ou seja, numa sílaba de uma palavra onde dava para fazer várias notas musicais, o protestantismo intencionalmente quer simplificar. Porquê? Porque acredita que, como a palavra é o fundamento, como nós só encontramos Cristo quando encontramos a palavra, é necessário que, quando respondemos à palavra, respondamos com a nossa própria compreensão. Como o Daniel acabou de ler naquela citação, com o cérebro ligado. O problema estava em que a expressão litúrgica da Igreja medieval, sendo tão bonita e sofisticada, ela acabava por criar uma distância muito grande entre quem cantava assim e o povo. Ao passo que para nós protestantes, como a palavra é o fundamento, o mais importante é o nosso contacto com a palavra e a maneira como nós próprios vamos responder à palavra. Ainda esta semana assisti a uma missa católica, a mãe de um amigo meu faleceu. E uma das coisas que achei curioso, não foi novidade, mas é que durante a missa, e é uma coisa bem diferente do serviço de culto evangélico, mesmo que fosse um culto fúnebre, é que quem cantava não era o povo todo. Eram algumas pessoas que estavam dispostas para cantar, e ao contrário daquela que é prática na maior parte das igrejas evangélicas, eles cantavam e não havia nenhum acesso à letra daquilo que eles estavam a cantar. Agora, nós temos de entender que isso faz um certo sentido no contexto católico romano. Porquê? Porque como a palavra não tem a preponderância, não é tão fundamental assim que quem participa do culto responda com as suas próprias palavras. Se tivermos de exagerar um pouco, para nós, cristãos evangélicos, se nós não pudéssemos cantar quando vamos ao culto, era como se, na prática, nós não pudéssemos louvar. Não cantar era, no certo sentido, não louvar. Com isto eu não estou a dizer que o louvor é só o canto. Mas para nós, louvar é fundamental, porque é quando nós louvamos, é quando nós cantamos, quando nós oramos também, mas sobretudo quando nós cantamos, que nós podemos dizer que aderimos à palavra que foi pregada. Isto faz com que a música seja igualmente muito importante no nosso culto. Mais ainda, formalmente ela teve de ser simplificada de uma maneira, e para aqueles que são mais experientes e mais velhos do que eu, podem lembrar, sobretudo nos hinos antigos. E eu creio que, graças a Deus, eles não estão a ser completamente abandonados. Eu acho que há espaço para todo o tipo de expressões musicais, quer os cânticos mais recentes, mas mantendo os hinos antigos. Mas uma das coisas interessantes, quando nós olhamos para os hinos mais antigos, é que eles preservam uma tradição protestante que é fazer a melodia de um modo que, sendo bonito, seja simples. Geralmente funciona mais ou menos assim. Eu não sei se os irmãos têm coletâneas de hinos, nas igrejas dos irmãos têm coletâneas de hinos. Há algum nome específico para a coletânea de hinos usada? No meio batista chama-se cantor cristão, por exemplo. Hinos e cânticos. Então, geralmente, será, quase certeza, aliás, de certeza que temos hinos em comum, às vezes, se calhar, com letras diferentes, porque assim é o outro aspecto, não é? Muitas letras diferentes, conforme a denominação. Mas, em grande parte, a pessoa... Estou agora a falar 30, 40, 50 anos. As pessoas chegavam a uma igreja batista, a uma igreja dos irmãos, provavelmente funciona assim. Alguém diz, vamos cantar o hino número 302. A pessoa que nunca cantou, ouve a primeira estrofe e, geralmente, à segunda, a pessoa já pode começar a cantar. Concordam? Porque, geralmente, a coisa está feita assim. O canto congregacional
está feito de um modo que tenta naturalmente ser bonito, mas ser simples, de um modo que à segunda volta eu já sou capaz de entrar. Porquê? Porque a nossa compreensão é que se o centro do culto é a palavra, fundamental é responder com palavras à palavra. Por isso mesmo, para nós, o canto tem uma importância tão grande. Agora, repare, está intimamente ligado com a conversa que nós acabámos de ter com a questão da pedagogia. Aliás, se vocês ouvirem os testemunhos de algumas pessoas mais antigas, quando ser evangélico era complicado, quando ser tido como protestante significava uma... Aliás, provavelmente para muitas das vossas comunidades, que ainda por cima não estando em lugares tão, às vezes, tão relativistas como a grande cidade, ser protestante num lugar pequeno era, às vezes, ter uma espécie de atestado de passou a estar à margem. O meu avô, quando se tornou evangélico, batista, neste caso, no final dos anos 20, isso significava uma espécie de despromoção na família. As famílias, muitas vezes, cortavam com as pessoas. Mesmo. Era assim. E vocês sabem, provavelmente, ao ouvir histórias destas, que alguns dos momentos mais marcantes no início da vida das pessoas que se convertiam, muitas vezes não era eu ouvi o pastor a pregar, mas era eu ouvi um hino. Já ouviram aqueles testemunhos? Eles acontecem em todas as denominações, de pessoas que iam à frente da igreja e que ouviram um hino a ser cantado e que entraram na igreja por causa do hino. Nunca ouviram um testemunho assim? Esse é uma história comum. Porquê? Porque para os evangélicos, o facto de uma igreja toda cantar a mesma coisa é bem diferente no contexto de uma missa católica romana. Numa missa católica romana também é possível que as pessoas cantem a mesma coisa, mas não vai acontecer da maneira como acontece numa igreja evangélica. Concordam comigo? Não acontece da mesma maneira. Porque a centralidade da palavra é fundamental no nosso caso. Por isso mesmo, quando as pessoas muitas vezes falam as pessoas mais antigas, quando falam na sua conversão, muitas vezes elas não vão falar de um sermão, nem vão falar necessariamente um texto bíblico, mas vão falar de um hino. Aliás, não sei qual é a prática em algumas das igrejas que estão representadas aqui, mas muitas vezes, às vezes, em igrejas, na nossa nós já não conseguimos fazer isso. Até porque, logisticamente, já não somos capazes de responder. Mas às vezes as pessoas comemoram o aniversário e chamamos à frente e a pessoa aproveita e diz: eu gostava que se cantasse este hino. Não é? Eu vou dizer, este hino foi o hino que... Nós somos criaturas guiadas pela palavra. Isto significa que a nossa estética é uma estética guiada também pela palavra. Agora, de fora, muitas vezes é feita a acusação aos cristãos evangélicos que, como nós somos guiados pela palavra, nós não temos estética. Então, muitas vezes, já aconteceu algumas vezes na nossa igreja, pessoas que vêm de um contexto católico romano e quando chegam lá ficam muito chocados com a nudez da igreja, com o facto de não haver nada. Com o facto de não haver ornamentos, com o facto de não haver santos. Os santos estão lá, somos nós. Claro, agora, as pessoas não estavam à espera desse tipo de santos, não estavam à espera daquele tipo de santos. E muitas vezes, uma vez eu ouvi uma senhora, tia de uma moça que se tinha acabado de converter lá, e ela estava a tentar ser simpática, mas coitada, não conseguiu ser muito. Mas estava a dizer, eu fiquei chocada quando entrei aqui, dizia ela, porque não havia nada, na imaginação religiosa dela, não havia nada onde ela pudesse, vamos dizer assim, descansar os olhos. Porquê? Eu sei que isto pode parecer um pouco absurdo, mas para uma pessoa que é educada num contexto católico romano, os olhos são descansados na muita mobília que dentro da igreja existe. Não sei se já aconteceu convosco. Aqui há uns anos nós fomos ao casamento de dois queridos amigos nossos, o Filipe e a Sofia, que são católicos romanos daqueles sérios, que se casaram na igreja de São Roque, ali à entrada do bairro Alto, uma igreja jesuíta. E para mim, uma das coisas difíceis quando eu vou a uma igreja católica romana é que eu distraio-me com os... Não quer dizer isto mais. Distraio-me com os bonecos, não é? Eu fico a olhar e eu não consigo prestar atenção. Agora, óbvio que estou a exagerar agora. Na igreja católica isso pode acontecer porque a palavra não é assim tão fundamental. Portanto, o padre pode falar menos, eu posso ficar mais distraído, porque a coisa mais importante não é aquilo que eu entendo. Na Igreja Católica Romana, o mais importante é aquilo que, não entendendo, eu posso participar, que neste caso tem a ver com a Eucaristia. Por isso é que para muitas pessoas, quando visitam uma igreja cristã evangélica, aquilo às vezes é revolucionário, porque de repente parece que elas entendem tudo. Eu nunca tinha pensado, eu não sabia que a Bíblia se podia ler assim, eu não sabia que se podia tirar sentido da Bíblia. Estas são coisas caras para nós que acreditamos na centralidade da palavra.
Por isso mesmo, se alguém vier deste contexto, pode achar o máximo, mas às vezes também pode ficar desconsolado. Porque chegou ao culto e não tinha onde pousar os olhos e, coitada, teve mesmo de ouvir o pastor a pregar. Não havia mais nada para fazer. Não dava para escapar. Não é? Agora, há quem diga, falta-vos estética. Há quem possa dizer, aos protestantes, aos evangélicos, falta estética. A resposta que eu acredito que nós aprendemos com Lutero, e atenção, Lutero aqui não será referência para tudo, até porque igrejas luteranas, em comparação com as nossas, parecem ter as igrejas católicas normais. Mas é verdade que aquilo que Lutero nos pode ensinar é perceber que nós temos uma estética. Agora, é uma estética fundada na palavra. Agora, permitam-me só uma provocação também para as questões poderem seguir e poderem dizer-vos alguma coisa também. Que é, será que nós, como cristãos evangélicos, conseguimos ler esteticamente os nossos próprios serviços de culto? Ou será que nós não temos uma preocupação estética? E aqui o meu ponto de contenção é este. Nós devemos olhar para os nossos cultos, centrados na palavra, como obedecendo a uma estética. Mas há sempre estética. E o que é que eu quero dizer com isto? E agora vou partilhar uma angústia. Não precisam de concordar comigo com isto. Podem até ter uma opinião bastante diferente da minha. Mas sabem que uma das coisas que hoje me aflige um pouco, e eu não estive ainda portanto, eu não visitei igrejas para chegar aqui. Portanto, eu posso estar a dizer coisas que espero não saírem saídos. Mas, sabem, uma das coisas que hoje me preocupa um pouco é no meio cristão evangélico, nós, por acharmos que não temos símbolos, nós, por acharmos que não temos rituais, nós, por acharmos que não temos ornamentos, acabamos a entregar-nos a uma estética que também tem significado. E estética é essa que nós não temos consciência. Eu vou fazer o meu ponto de queixa normal. Por exemplo, se nós formos a uma igreja, e não levem a mal a dizer isto, até porque eu acho que há aqui espaço para conversar. Se nós formos a uma igreja e o centro, o ponto central, que chama mais a atenção e que ocupa mais o nosso espaço visual, for um ecrã, nós estamos liturgicamente a celebrar o ecrã como um objeto de louvor. Não me entendam mal. Eu não estou a dizer que se nós chegarmos a uma igreja que tem um ecrã no centro, as pessoas se vão baixar e dizer salve grande ecrã. Mas para uma cultura católica que quando vai à igreja retira valor dos símbolos que lá estão, se nós os substituirmos apenas pela tecnologia, nós vamos ter os nossos santos, os nossos altares. Onde eu quero chegar com isto não é criar problemas a ninguém. Nós temos um ecrã lá na igreja que também tentamos usar com conta, peso e medida. Mas é assumir que se a igreja é centrada na palavra, ela deve assumir isso simbolicamente também. Ou seja, há uma diferença entre uma igreja e sala multivisual. Eu acredito que, por simples que seja, e eu sei que isto não é uma casa de oração onde nós estamos, mas uma casa que se centra, por exemplo, nem que seja num púlpito, não me entendam mal, não estou a dizer que uma igreja é uma igreja por ter púlpito, pode ter um púlpito assim alçado, mas uma igreja que se reúne, quando se reúne simbolicamente, consegue demonstrar algumas das coisas que acredita, nomeadamente a centralidade da palavra, também está a obedecer uma estética que é centrada na palavra. Quando vos digo isto, digo-vos no sentido até que ponto é que nós ganhamos práticas que não questionamos, mas que, sem querer, significam uma estética contrária àquilo em que nós acreditamos. Por exemplo, e termino aqui, até porque não quero... não desejaria colocar aqui questões que depois também se pudessem tornar muito polémicas. Uma das coisas interessantes, nos Estados Unidos visitei uma igreja de alguns milhares de pessoas, a igreja do pastor Tim Keller, do Redeemer, uma igreja presbiteriana, e uma coisa que me impressionou, eles usavam um auditório da faculdade, de uma universidade grande, no centro de Manhattan. E uma das coisas que me impressionou foi o facto de, numa reunião com mais de 1000 e tal pessoas, eles conscientemente não usavam a projeção de coisa nenhuma. Agora, não há problema nenhum em usar a projeção de coisas para facilitar, por exemplo, ver os cânticos. Provavelmente as vossas igrejas fazem isso, a minha também faz. Mas eu entendi a preocupação que aquela igreja, estando num sítio tão grande,
tinha ao não querer depender da projeção. Era, através do meio, do média, explicar uma mensagem, que é: nós somos uma igreja centrada na palavra e este é um lugar santuário do excesso de ecrãs na nossa vida. Agora, não me entendam mal, isto não tem de ser aquelas coisas que nós tomamos como fundamentais acerca da pregação do Evangelho. Mas quanto mais nós pensarmos esteticamente acerca das nossas práticas, mais nós vamos valorizar algumas coisas em detrimento das outras. Lá na igreja, uma das coisas que é especial quando há batismos é porque o batistério está tapado com uma tábua. Mas ele está lá sempre presente. Então, quando alguém se vai batizar, a tábua tira-se. E eu gosto de convidar as pessoas a poderem espreitar o batistério. Não porque o batistério tenha poder em si. Nós não somos católicos romanos. O batistério para nós não é um sacramento. Aliás, um dos sítios mais fantásticos para fazer batismos pode ser no rio ou no mar. Não é? Provavelmente alguns dos que aqui estão foram batizados fora da igreja, ou no rio, ou no mar, ou seja... E o batismo é completamente válido. Mas quando nós temos símbolos que podem ilustrar aquilo que nós acreditamos, essa é também uma estética. E eu creio que Lutero nos ajuda a perceber que nós temos uma estética também. Essa estética viu-se, e não vou dar exemplos, também para terminar e ouvir as vossas perguntas, mas essa estética foi vista no facto do romance moderno, que foi desenvolvido sobretudo nos países anglo-saxónicos. Ou seja, os países que mais foram influenciados pela Reforma Protestante criaram uma estética que nos deu o romance moderno. Quando eu digo romance, não estou a falar da história romântica. O romance, no sentido literário. Criou países onde, já pensaram, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a música da igreja se tornou tão próxima da cultura popular. Portanto, mesmo, eu não estou a dizer que nós temos de ouvir música rock, ok? Não quero entrar por aí, mas já pensaram que a música rock não teria existido sem a influência do gospel afro-americano? E, por exemplo, num país como os Estados Unidos, a diferença, a distância entre a música da igreja e a música do mundo não é assim tão grande. Até os artistas que não são cristãos, eles usam a linguagem da Bíblia para escrever as suas canções. Não é? Alguns dos meus cantores preferidos, o Bob Dylan. Bem, Bob Dylan converteu-se ao cristianismo, pois ele, não sabem, acho que ele não tem ido muito à igreja nos últimos tempos, mas no final dos anos 70 supostamente tornou-se cristão. Mas mesmo se nós pensarmos em outros autores, o Leonard Cohen, o Bruce Springsteen, são homens que, podendo não ser exemplos de fé, mas são homens que trazem uma linguagem da Bíblia para escrever poemas. Porquê? Porque a cultura anglo-saxónica foi marcada pela estética protestante, pela reforma protestante, pela centralidade da palavra. Para terminar, um exemplo. Não sei se já repararam, às vezes na imprensa, quando alguém quer criticar uma pessoa por querer ser muito convincente, às vezes diz assim: ele a falar parece um pastor evangélico. Já viram alguma vez isso? Usado como crítica. Ele a falar parece um pastor evangélico. Como se nos quisesse convencer. Nós, na nossa cultura latina, somos muito desconfiados da palavra. Lutero sabia que a palavra era o lugar mais credível onde nós podemos estar. E por isso mesmo ele sabia que poder responder à palavra era o sinal mais real de que Cristo estava a fazer alguma mudança na nossa vida. Se eu percebo alguma coisa no culto, eu respondo em palavra. A partir daí vem uma estética que é completamente firmada no texto bíblico para depois ser exprimida de modos diferentes.